Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Reality Startups. Eu sou Demetrios Moura do Apple Training Center e hoje a gente está aqui recebendo o Hermano Sintra, que é da Amazonas Cap, e o Wendel Lepori, que é professor aqui da Universidade de São Judas nos cursos de gestão. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Demetrios. Muito obrigado, Demetrios. A gente está num momento muito importante da nossa jornada, que é a publicação de mais um edital de seleção para o ingresso de novas startups no nosso programa. E a ideia era a gente contar aqui para todo mundo um pouco como foram os programas anteriores, os processos seletivos anteriores, falar um pouco sobre as novidades do que vem para esse próximo ciclo e a gente tentar levar o mais longe possível essa mensagem para que as pessoas possam se inscrever, participar e a gente continue aí colocando em frente o nosso propósito de gerar essas startups, transformar a realidade desses alunos aqui da universidade e de fora da universidade pela via do empreendedorismo. Acho que, Wendel, a gente podia começar contando um pouco assim, você vivenciou toda essa trajetória de observar os alunos que criaram projetos dentro de sala de aula, eles foram testados em diversos momentos, dentro da Expo, dentro de avaliações finais aí como a A3 e também o processo seletivo em si de ingressos nos outros programas. Conta o que você vivenciou, o que você sentiu, como é que foi essa experiência? Opa, perfeito, Demetrios. Olha, senta que lá vem história, hein? O assunto é longo. Não, brincadeira. O que acontece, Demetrios? Na São Judas, né, em todo o ecossistema Ânima, nós temos um modelo de avaliação. Né? Nesse modelo de avaliação, existem avaliações que são pontuais, mas tem uma em específico que ela é processual, nós chamamos ela de avaliação A3. E boa parte dos alunos, ao longo dessa A3, eles desenvolvem do começo ao final do semestre um trabalho. E o que nós percebemos? Muitos desses trabalhos eram uma ideia. E essas ideias eram apresentadas em eventos, né? Por exemplo, um aqui que se destaca bastante na São Judas é a Expo São Judas. Então, os professores levaram os alunos a apresentar esses trabalhos na Expo São Judas. E o que nós percebemos? Muitos desses tinham a possibilidade de virar um negócio. Então, em um desses momentos, particularmente falando de uma avaliação que eu fiz, de um trabalho que eu fiz na sala de aula, eu fiz um convite para um grupo aí de investidores, do qual, curiosamente, você fazia parte. Bom, o que aconteceu? Surgiu dali um interesse, opa, pera lá, de repente não é só uma avaliação final de trabalho, daqui pode gerar possibilidades. Então começou aí um movimento de selecionar startups a partir da própria Expo São Judas. Então, juntou coordenadores, por exemplo, aqui na Moca a Érica, no Butantã o Brandão, são exemplos. Os coordenadores começaram a pedir para os seus professores, principalmente na área de gestão e negócios, que é a área que eu estou mais envolvido, a orientar os alunos a elaborarem trabalhos que no final poderiam ser apresentados na Expo e que esses pudessem, inclusive, passar por um processo de aceleração, o estágio seguinte da ideia. Opa, pera lá, a ideia foi para o papel, agora é o momento de tirar a ideia do papel e fazer ela virar um negócio. Esse movimento começou na Expo São Judas e já há alguns semestres nós temos esse movimento. Então, como diz assim, a Expo é um celeiro, aí, uma oportunidade para alunos tirarem os seus projetos, as suas ideias do papel. O que você está dizendo, então, Wendel, para quem está aqui assistindo a gente hoje, que fica pensando como eu vou montar meu projeto, como eu vou me apresentar, toda aquela preocupação natural, né, no momento de você ser avaliado, você está dizendo que não precisa ter tanto essa preocupação. Aquilo que é desenvolvido em sala de aula já é um bom material para ele iniciar a sua apresentação, né? Perfeito. Olha, tem muita gente que pensa que já tem que sair com o CNPJ da sala pronto. Não, muito pelo contrário.
o que nós trabalhamos na sala de aula? Aqui é o embrião. Então, o que você precisa? Colocar a ideia no papel. Aquilo que ainda não está muito bem construído na cabeça do aluno, nós, nessa avaliação, construímos ao longo do semestre. Então, eles apresentam ao nosso Judas essa ideia, mas já dentro de uma estrutura. Então, eles têm uma noção já do que vai ser, por exemplo, o seu plano de negócios, o seu Canvas, a relação com fornecedores, com clientes, mas ainda no estágio muito embrionário, Demetrios. E uma coisa que eu acho que é muito legal, Hermano, é que aqui na São Judas, o material para se apresentar na Expo, os professores já treinam num formato de pitch dentro da sala de aula, né? Muito bom. Muitos deles, eles já vêm com vídeos gravados, com as apresentações de slides, são trabalhos super interessantes. E vocês com a Amazonas Cap já têm também uma longa experiência, né? Já aceleraram mais de 100 startups, vocês já têm uma trajetória bem consolidada. Foi para a gente uma imensa alegria poder contar com vocês aqui no programa de aceleração. E queria ouvir um pouco dessa sua experiência, porque você também acelerou startups em outra universidade do ecossistema Ânima, né, na Anhembi Morumbi, mas ouvir um pouco dessa tua experiência de como as startups chegam, de como é esse acolhimento, o que acontece durante o programa de aceleração, né? A gente estava aqui com o pessoal num outro programa e uma startup que esteve aqui conosco, né, falou, não, e o Hermano foi sempre quem nos orientou, nos puxou. Eu falei, não, boa dica, vamos chamar o Hermano para o outro episódio e você está aqui hoje com a gente. Muito bom estar aqui, é muito legal a parceria que a gente está construindo, a gente está muito feliz com a parceria, acho que é uma parceria de propósitos, né? A gente tem propósitos comuns, o propósito está muito ligado ao que o Wendel falou, tirar ideias do papel, fazer com que os universitários entendam que a gente está num momento onde existe uma outra via, né? Uma via que não é a via da empregabilidade tradicional, que cada vez mais as pessoas vão ter a oportunidade de criar seus próprios negócios. Podem ser grandes negócios, podem ser pequenos negócios, mas eles têm que gerir suas próprias marcas, eles têm que ter uma mentalidade de empreendedor, independente do caminho que eles vão ter na vida. A gente fez a seleção desde 2018, né? 2018 foi o primeiro ciclo, então a gente está fazendo a 12ª seleção agora, com os ciclos com vocês, a gente já tem agora, e mais um outro ciclo que a gente fez na FMU, nós estamos com 15 ciclos de aceleração realizados, é um número que a gente se orgulha bastante. Tem ciclos também realizados fora de universidades, junto a empresas, com outras startups de um determinado segmento. Acho que para trabalhar um pouco a ideia do processo de aceleração e da oportunidade de aceleração, acho que é importante entender isso que você falou, trazer um pitch, né? O que é para trazer para um processo de seleção de uma startup? É para trazer uma ideia. A gente não acredita que ninguém vai ter um modelo de negócio, um plano de negócio acabado. É esse o papel do programa. Criar o planejamento estratégico que montam um plano de negócio, que montam uma planilha financeira, que montam um novo pitch. Óbvio que a pessoa vem com um pitch, nós vamos melhorar esse pitch. Essa ideia toda do que a gente seleciona, é importante a gente trazer uma certa tranquilidade para o aluno, né? Ele tem que vir com uma ideia que ele acredita. E talvez a coisa que a gente mais selecione é paixão. Assim, a gente quer a paixão de vocês. Essa paixão é a parte que realmente nos entusiasma. Há uma boa ideia que tem começo, meio e fim, mas que vem com paixão, que vem com um time, que vem com responsabilidade, disponibilidade para construir. Eu acho que esses são os requisitos fundamentais. Trazer uma ideia bem acabada, com muita paixão, com tempo e dedicação e muito entusiasmo, né? É o fator humano. A gente quer pessoas que se entreguem, né? Que queiram de verdade
transformar as próprias histórias a partir do seu negócio. É isso aí, né? Empreender não é fácil. Não é fácil. Empreender no Brasil, em especial, é mais complexo ainda. É um ato de rebeldia. O pitch, para quem está ouvindo a gente falou bastante, mas quando você for se preparar, o pitch é a ideia que você tem uma apresentação ali de slides com um número ali de não muito mais do que 7, 8 slides e que você consiga transmitir o seu diferencial, os pontos principais ali do negócio que você quer desenvolver em até no máximo 5, 7 minutos numa primeira apresentação. Quando você for falar com investidores, o teu tempo vai ser menor. Mas como aqui é um processo que a gente está recebendo alunos, a gente não vai ter essa exigência. O importante é que vocês vejam aqui o link que está disponível já para você fazer a sua inscrição. Já se inscreva. E a gente vai continuar mandando materiais de como você se preparar aqui para o processo seletivo. Mas eu queria voltar aqui um pouquinho, irmão, falar um pouco do programa de aceleração, porque um dos diferenciais que a gente tem aqui no nosso programa é que essa startup ela recebe um aporte, ela recebe uma ajuda com uma série de serviços. E ela também é conectada com um programa de pesquisa, onde os professores e as pessoas aqui da universidade e de outras universidades se conectam com essa startup para poder fazer a busca de recursos públicos. Eu sei que isso foi uma inovação ali para o processo de vocês, né? Uma parte disso vocês não faziam e você agora teve já experiência em 2 ciclos conosco. Conta como é o encaixe desses fornecedores, a relevância do programa de pesquisa. Olha, eu acho que é muito interessante. A gente tem que lembrar, o que a gente faz é uma abordagem bastante centrada numa entrega, né? A nossa jornada, a jornada que a Amazônica propõe, que a gente tem feito com uma parceria com vocês, é uma jornada voltada a uma entrega. Preparar a startup para o investimento, ou seja, preparar ela para se vender para um investidor. A gente entende que as startups elas têm diversas naturezas, segmentos, estágios, mas o que caracteriza uma startup é a alta alavancagem, ou seja, ela vai conseguir investimento para crescer rápido. Então, uma startup que não é investida, de certa forma, não se torna uma startup, porque a startup ela tem que ter uma base tecnológica, mas ela tem que ter uma alta alavancagem, ela tem que crescer rápido. Então, esse processo de investimento é onde a gente está. Quando a gente conheceu vocês, né, e a gente começou a trabalhar junto, isso é uma nova avenida para o processo de investimento, que é o fomento público, a partir de pesquisas. E a gente tem no Brasil hoje mais de um veículo que está fazendo esse trabalho. Então, acho que foi muito legal o casamento. E acho que em relação ao pitch, para devolver a conversa ali para o pitch, tem que ter uma noção de que o pitch, ele precisa encantar. Então, o pitch tem que ser encantador. Agora, o pitch de investimento, ele tem uma série de elementos que a gente vai apresentando durante o trabalho. Aí o Bernardo Castelo Branco, que já esteve aqui no podcast, é o nosso especialista, fez isso para a Associação Brasileira de Capital de Risco durante muitos anos, foi convidado agora de novo para fazer lá na USP, fez em diversas universidades, para diversas empresas. Tem um roteiro. Tem uma forma de fazer, mas a gente não espera que a pessoa precise pesquisar esse roteiro, já saber. Isso que a gente vai ajudar. Então, para agora, essas instruções que você deu são bastante suficientes. 5 minutos, 7 a 8, 9, 10 slides. Mostrem a sua paixão, demonstrem que estão comprometidos com a ideia, que estão dispostos a realizar, porque o que a gente quer, né, Wendel, é gente engajada, gente que é capaz de pegar no breu, porque fazer uma startup não é para qualquer um. O que eu acho que é importante, a gente estava conversando antes de começar, né, Wendel, porque quando a gente fala que são apenas 10 vagas,
E aí o processo, ele além da metodologia de aceleração ali, que a Amazonas Cap aplica, que levam 6 meses, você tem um programa de pesquisa que é conectado, então 2 a 3 pesquisadores se conectam já com a startup, e tem uma cesta de investimento que são serviços que uma startup precisa receber para ela começar a existir. Né? Ela precisa tirar o CNPJ, ela precisa ter ali uma agência de publicidade para poder cuidar do desenvolvimento dos seus primeiros materiais, ela precisa ter introdução na área tecnológica. Nem todo mundo que tem essa ideia sabe programar, então até por isso a gente com o Apple Training Center oferece ali como um dos investimentos, uma parte de investimento, o curso. Ele recebe ali toda uma metodologia ágil de desenvolvimento de software. Então você tem um conjunto aí de investimentos que se baliza ali na hora desse aluno entrar. Então, bastante gente quer entrar e muita gente fica de fora, né? Como é que foi essa experiência depois de lidar? Porque você trouxe alunos que participaram e alguns ficaram de fora. Poxa, Demetrios, olha, é uma pergunta interessantíssima, porque quando a gente conta no começo do semestre como vai ser o processo de avaliação e no final vocês vão ter a oportunidade de apresentar para uma banca profissional de investidores que já estão no mercado e que você pode receber um enxoval, aí, uma série de investimentos num montante bem significativo, o semestre já começa acelerado. E detalhe, às vezes eu encontro alunos que não foi selecionado na primeira vez. Professor, posso participar de novo? Claro que pode. Claro que pode, Demetrios. Então, o que acontece? Muitos projetos são ótimos, mas nós temos que fazer ali uma escolha, um filtro, né? Tem que passar por um filtro. E os alunos que não entraram nesse primeiro filtro, eles têm a oportunidade, por exemplo, de uma próxima 3 no semestre seguinte e, de repente, aí com um outro grupo de alunos, ou até com a mesma ideia, com o mesmo grupo, trazerem de novo. Só que agora ganharam mais 6 meses aí de maturidade, de rodagem, de estrada. Então, sim, é possível apresentar. E é importante para o aluno, assim, que ele está num ambiente teórico, que é a universidade, ele poder ter esse relacionamento com uma banca profissional e ele poder ter esses feedbacks, né? Dizer, olha, o teu modelo de negócio precisa ser revisto aqui, né? A tua ideia de como você monetiza, você tem que estar olhando ali. Mas a gente está falando assim muito do aluno. Quem está nos assistindo às vezes pensa, poxa, eu não sou aluno da São Judas, eu posso participar? Ou às vezes está ouvindo assim, eu sou professor, eu queria muito participar, mas eu posso também? São dúvidas que ficam no ar. E a gente já teve experiências com pessoas de fora, já teve experiências muito legais com professores, experiências muito bacanas com alunos, né? Hermano, conta um pouquinho desses casos ali que a gente vivenciou e o que você viu de riqueza nessa mescla, né? Eu acho que é a parte mais interessante de tudo, né? A gente, quando faz o desenho da nossa metodologia, a gente coloca alguns pilares, né? Eu posso até citá-los. A gente tem o pilar do conhecimento, o pilar das conexões, o pilar do espaço de trabalho e o pilar do acesso ao dinheiro, que, né, é importantíssimo. Mas, acima, nós entendemos, nós trabalhamos em 3 camadas. A primeira camada é de um aprendizado prático, bem prático, que é feito com a mentoria e hoje trazido como apoio a metodologia ágil no formato criado pela Agile Think, que o André, eu acho que o André e a Débora já tiveram aqui com você. E vão voltar nas próximas também, a gente próximas. vai aprofundar o tema. E aí, nessa hora que você está desenvolvendo com esse trabalho prático, cada startup está na sua aventura. Cada startup tem a sua trilha, a sua aventura, os seus desafios. A gente tem um outro camada que a gente chama de aprendizado teórico, que são workshops, que são quase aulas, não são exatamente aulas, mas são quase aulas, ou seja, a gente transfere conhecimento, a gente ensina. No meio dessas 2 coisas, na minha opinião, está a parte mais importante, que é o aprendizado entre os pares, o aprendizado deles com eles mesmos.
Eu posso garantir para vocês que eu já tive a minha startup, eu já trabalhei em mais de 10 startups bem estruturadas, e eu já acelerei mais de 150 desse momento. Agora, nada que eu sei vai fazer eu voltar ao momento em que eu não sabia. E isso é muito interessante. Quer dizer, eu sei um monte de coisa, a minha experiência me trouxe um monte de saberes, mas eu não sei não saber. Ou seja, eu não sei voltar lá atrás e ter as dúvidas que eu tive a primeira vez que eu empreendi. A primeira vez que eu trabalhei com uma startup. Eu não sei mais o que eu não sabia e que era tão difícil entender, porque eu já entendi. Então quem é par, quem está na mesma parada, quem está no mesmo problema, é fundamental. Então é muito interessante você ver, por exemplo, o pessoal que aprendeu de uma empresa que era formada só de alunos, por uma empresa que era formada por um professor e um aluno. Ou um pessoal que era jovenzinho, né, 20 e poucos anos, que aprendeu com os caras que já tinham 50 e pouco. E o contrário, que é muito mais interessante. Os caras que já tinham 50 e tanto aprendendo com a molecada e os professores atendendo com os alunos dos outros espaços, né? Então, dos outros startups. Então, acho que o aprendizado entre pares é a coisa mais fundamental de todas. Não mais fundamental, a mais rica de todas, e que ele é complementado por alguém que está ali do teu lado, junto com você, te mentorando toda semana, no dia a dia, passo a passo, e tem experiência, de um lado, e uma estrutura de conteúdos que te informa, que te traz o conhecimento dia a dia, durante essas 18 semanas de aceleração que a gente vai estar fazendo aqui, isso é fantástico. Eu não poderia ter dito melhor, né? Porque você sintetizou do porquê. Nós recebemos alunos, recebemos professores e recebemos toda a comunidade de inovação. Né? E ex-alunos, né? E ex-alunos. Verdade, a gente tem um bom grupo de ex-alunos e toda a comunidade de inovação. E a gente vai ter aqui um incremento super importante, e eu vou tentar aqui nesses nossos últimos minutos tentar passar por 2 pontos importantes, que é assim... a Universidade São Judas e o Grupo Ânima, com esse espírito inovador, eles abriram, de fato, uma forma de como os alunos pudessem chegar sem alterar a jornada acadêmica, né? Então, esse ano a gente vai ter dentro da Expo São Judas uma atividade que vai ser o São Judas Pitch. Todos os alunos que quiserem participar e professores que quiserem participar já podem se inscrever. Esse vai ser o caminho natural para quem é da comunidade São Judas. E a gente já fez, infelizmente na pandemia a gente não conseguiu efetivar o programa de aceleração, mas a gente já teve esse episódio. Conta um pouquinho, Wendel, como é que foi essa experiência, trabalhar com o professor Brandão, que depois deve voltar aqui conosco nos próximos dias, e como é que foi todo esse trabalho para o ingresso dos alunos por essa ferramenta do São Judas Pitch. Opa, perfeito. Bom, eu felizmente, eu acho que essa é a parte que eu tenho que agradecer muito. Eu tenho coordenadores que são extraordinários, que incentivam os seus professores a falar, ó, façam diferente, pensem diferente, tragam alguma coisa diferente. Então, à época, o que acontecia? Nós tínhamos a apresentação dos trabalhos na São Judas e os trabalhos simplesmente, apresentamos, é dado a nota, acabou ali. Não, pera lá, o que nós podemos fazer diferente para esse aluno? Então, o Brandão, por exemplo, foi um coordenador, ele é o coordenador da unidade Butantã, ele pediu, Wendel, o que nós podemos pensar diferente? Eu comentando com ele, Brandão, eu tenho acesso aqui a algumas pessoas que são investidores e eles podem entrar como uma banca de avaliação. Então, nós começamos nesse modelo online, né? Nós estávamos ali no momento ali, infelizmente, de pandemia, e a Expo São Judas ela foi para o modelo online. Então, o que aconteceu, Demetrios? Os professores inscreviam os seus projetos, e os projetos eles eram apresentados online. Então, se criava ali, por exemplo, um vídeo, um site, ou mesmo uma sala do Zoom. Então, surgiu dali a ideia, pera lá, além de ter essa apresentação, e que tal se nós fizéssemos essa rodada aí, por exemplo, para um pitch?
né? Esse modelo onde os alunos trazem a sua ideia visando o quê? Passar por uma banca de investidores e quem sabe, quiçá ali, acelerá-los. Nasceu ali o São Judas Pitch, né? A Expo Pitch. E que agora, né, tudo indica, vamos tracionar de novo aí nesse modelo. Isso, depois a gente deve ter um episódio aí com o professor Brandão, ou a gente vai gravar algum outro material de apoio explicando para todo mundo como é que pode se conectar. E eu deixar aqui um último tópico que a gente precisa passar por ele, é assim, o programa de aceleração, ele é um programa que dura 6 meses, você tem atividades presenciais semanalmente, né? Você tem atividades online semanalmente, então tem uma rotina intensa de trabalho, né? Então você valida modelo de negócio, você estrutura a parte de comercialização, faz uma coisa que é um trabalho super complexo, que é você metrificar isso financeiramente e dar todos os números para aquilo que era um trabalho acadêmico consiga, em 6 meses, já se apresentar para um grande fundo de investimento com todos os indicadores que eles precisam apresentar. E eu vi aqui, entre a indicação aqui do nosso pessoal da área de jornalismo no roteiro, e tem uma coisa que é fundamental para quem vai se colocar, que é a mentalidade de equity. Uhum. Né? Quem chega para participar, muitas vezes, vê uma empresa, tem uma ansiedade e uma pressa de que isso precisa monetizar rápido. E é até normal nessa fase da vida, as pessoas que ainda não têm nenhuma renda, ainda estão procurando se colocar, é normal que elas tenham, mas elas precisam ter essa mentalidade de equity. Uhum. Isso é uma das coisas que eu vi muito você falando, orientando as pessoas, irmão. Eu acho que a gente podia fechar essa rodada dizendo assim, conectando a mentalidade do equity com a paixão e o propósito e a forma de ver e transformar o mundo, né? É um bom desafio. Agora, ele é um desafio que precisa ser visto com bastante cuidado. Eu acho que a primeira coisa é assim, eu vou fazer uma digressão rápida aqui. No mundo do capital de risco, as pessoas falam muito entre a briga, não é uma briga, mas é uma discussão importante entre o Product Market Fit, né, que é o PMF, e o time. Tem uma empresa que é a maior empresa de capital de risco do mundo, chamada Sequoia, e o Dom Valentino, que era o primeiro presidente, ele criou esse conceito do Product Market Fit. Então, que é mais ou menos assim, olha, se você criar o produto direitinho tal, o produto tem o seu mercado e o seu mercado vai vir, cara, vem porque você criou algo novo, algo que não tinha sido feito antes e algo que naquele formato se encaixa à necessidade do mercado. Então esse é o mito do Product Market Fit. E um outro grande conteúdo dos nossos investidores de capital de risco diz, não, o que me importa é time, porque o Product Market Fit é evanescente, ele pula de um lugar para o outro, o mercado muda, as necessidades e tal. Agora, o time, se ele for bom, o time segue de novo e caça o Product Market Fit na outra curva, na próxima curva, e pega ele de novo. Então, time é tudo agora. Eu acho que assim, você pode ter uma grande ideia. Eu concordo, posso pegar a tua ideia e dizer, que legal. Mas de ideia boa, o cemitério está cheio. O que precisa é gente que é capaz de transformar essas ideias em realidade. E isso se faz com time. E aí que vem a mentalidade do equity. Você não tem grana para pagar seu time. O que você tem? Você tem a possibilidade de construir uma promessa com um time que acredita naquela promessa e o teu capital inicial é o equity, para a gente traduzir, né, que é um termo meio... é a participação no próprio negócio. Então, quem é o primeiro investidor da startup? Você e o seu tempo. Quem é o segundo? Os seus parceiros, os seus sócios. Não tem startup que nasce com uma pessoa só. Precisa ter time e o time é a coisa mais fundamental. E na hora do time é que a pessoa tem que dizer, estou criando algo que terá valor. Um percentual desta coisa que terá valor vale algum dinheiro. Perfeito. Eu até complemento aqui o que a gente costuma passar até para os nossos alunos. Quando fala dessa história do equity, por exemplo, é uma galera que acreditou em você, acreditou na tua ideia e quer caminhar junto. Poxa vida, quando a gente lê assim,
o histórico, o perfil. Por exemplo, eu estou diante aqui de 2 lendas, né? E eu conto isso para os alunos. Olha, tem uma galera que quer andar junto com você. Então, por exemplo, você ganha assim, eu não sei se é uma boa palavra, mas vou usar ela, você ganha credenciais que vão te abrir portas extraordinárias. Ao final do processo de aceleração, por exemplo, você apresenta o seu projeto para um grupo de investidores, para uma segunda rodada de investimentos extraordinária. Então, são portas que são abertas que eles jamais abririam sozinhos. Jamais. A mentalidade do equity, ele tem uma vantagem que, assim, quando não é uma conta aritmética, né? Não é 1 mais 1, é sempre muito mais do que 2, né? E 2 mais 2 será muito mais do que Isso é um 4. bom time, né? Um bom time é o time que multiplica, não soma. Isso. Pessoal, o papo tá muito gostoso. Infelizmente, a gente tem um tempo aqui para a gente conduzir a nossa experiência do podcast, mas a gente vai continuar abordando todos esses outros assuntos. Vou convidar vocês em alguns outros momentos. E esse é um episódio especial que a gente está fazendo para falar do lançamento do edital, deixar aqui de novo o link aqui para vocês poderem se inscrever, começarem a participar e acompanhar o processo seletivo, como é que ele vai ser, e convidar aí vocês, o Wendel e o Hermano, para fazerem as considerações finais aqui para a gente fechar o dia de hoje. Começa por mim, olha. Bom, primeiro, Demétrios, muito obrigado pelo convite. Hermano, muito obrigado por dividir a mesa. Foi uma honra estar diante aí de vocês, né? O tamanho, a experiência, a rodagem, a quilometragem que vocês já têm nessa praia. Obrigado pela oportunidade de trazer alunos e fazer que esses alunos tragam as suas ideias e que essas ideias virem negócios. Eu tenho uma frase que um amigo meu me deixou uma vez e eu compartilho. Quem acredita no futuro constrói um caminho em direção aos seus sonhos, transformando isso em projeto de vida. Acredito que todos nós estamos vivendo o nosso projeto de vida aqui. Obrigado, Demétrios. Obrigado, Hermano. Bacana, obrigado, Wendel. Demétrios, foi um prazer estar aqui. Eu acho que a gente está aqui por propósito. Eu acho que essa é uma coisa que fica muito claro para nós, sócios da Amazonas Cap. Nós temos um propósito de ajudar jovens empreendedores. A gente quer ganhar algum dinheiro junto com isso, mas assim, nosso propósito vem acima. Então venha participar, venha aproveitar, a gente está disposto a dividir o nosso conhecimento, a apoiar vocês. São mais de 130 horas de trabalho que a gente entrega para cada startup, é bastante esforço. A gente precisa só de 2 coisas, da paixão e da dedicação. Hermano, Wendel, muito obrigado. Eu quero deixar um obrigado também para o pessoal da nossa equipe de jornalismo. Eles fizeram um roteiro fantástico. Tem temas aqui que vão ser guias aqui para a gente falar nos próximos episódios, fazer uma fala mais minuciosa de como acontece o programa, as tendências que a gente vai começar a observar no processo seletivo, inteligência artificial, gamificação, né? Blockchain, quer dizer, várias coisas que a gente está observando aí dentro do mercado. E em breve nos encontramos no próximo episódio. Muito obrigado, pessoal.